Muito bem, pessoal. Estamos aqui novamente, então, para dar continuidade ao nosso estudo. O Humberto não está conosco no momento, espero que ele entre, né? Porque sempre ele colabora bastante com a gente. Mas a ideia hoje é iniciarmos o capítulo 4 do Homem Integral, que tem como título O Homem em Busca do Êxito. Hoje, em especial, a gente vai trabalhar o primeiro item, que é insegurança e crise. Então, na medida que a gente for trabalhando, a gente vai abrindo espaço também para vocês poderem trazer as vossas questões e contribuições, tá bom? Então, de uma certa maneira, a gente vê que o pensamento e a forma da Joana trabalhar os temas, escrever, ele é circular, né? Então, ela começa com uma questão no capítulo X, e de repente ela retoma de novo nesse capítulo, né? Então, e tem certos, é interessante, né, que tem certas obras dela que, por exemplo, no livro Jesus e Evangelho, Luz da Psicologia Profunda, todos os capítulos ela trabalha um pouquinho da ânima e do ânimos, bem pouco, mas ela está sempre reforçando, se ocupando de uma certa maneira. Então, ela tem essa forma, né, de ir movimentando um tema, retomando ele, trazendo uma outra perspectiva, aprofundando um aspecto, reforçando, né? Então, isso é uma crítica interessante dela. Então, agora ela retoma, de certa forma, esse item insegurança, né? E crise que ela já apontou lá no início do livro, né? Ela já no início do livro ela já traz assim alguns elementos dessa realidade que, de uma certa maneira, compõem um dos sintomas da vida atual, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né, que, no fundo, né, antes de entrar na insegurança e crises específicas, né, a gente pode colocar aqui para a benfeitora todas as crises atuais, sejam econômicas, políticas, ambientais, sociais, né, espirituais, né, todas as crises que a gente vive são, em última análise, na verdade, uma única crise antropológica. E que crise seria isso, que ela vai anunciando de um jeito ou de outro, né? É o fato que o homem esqueceu quem é e para onde vai. Então, se a gente fosse sintetizar, né, a, a causa, né, dessa crise, que crise é essa? É o homem perdeu o caminho de si mesmo e o caminho em favor da sua evolução. Então, a gente está falando de um homem desconectado com a sua essência, com o seu self. Prisioneiro do ego, né, de um ego que é muito voltado para a imagem coletiva, para a persona, né? E esse ego que é tomado por uma fantasia de possuir, de controlar, de ser o centro do processo, acaba criando ilusões e realmente esquecendo quem ele é e para onde vai. Então, isso seria mais ou menos a ideia assim, que eu gostaria de trazer para vocês em relação a essa crise, né, que o homem vive, né? E aí, claro, ela vai trazer, de uma certa maneira, toda uma reflexão aqui no início do capítulo sobre esses movimentos que estão acontecendo, né? É, ela vai citando de novo vários fenômenos contemporâneos, né, que vão, de uma certa maneira, gerar essa insegurança e as crises que a gente vive, né? Então, uma das questões que a gente pode pensar aqui, a partir dos vários elementos que ela coloca, né? Ela fala da anarquia, que substitui a ordem, ela fala dos direitos humanos decantados, a política desgovernada, uma série de fenômenos atuais, né? Que vão realmente trazer essa ideia de uma crise e de uma insegurança. E se a gente for olhando com calma assim, o material que ela nos apresenta,
A gente vê que nessa dimensão desse homem que esqueceu quem é e para onde vai, é natural que a insegurança contemporânea nasce justamente de uma visão de mundo puramente materialista, né? Então, essa é uma questão importante, né? E a Joana vai, em vários momentos aqui do livro e demais obras da série psicológica, ela vai falar dessa relação, né, dessa oposição entre o ter e o ser, né? A sociedade baseia a segurança no acúmulo de bens e no poder externo, né? Então, de novo, essa questão desse ego que não compreende, né, a sua dimensão espiritual e busca compensar no reforço da sua identidade, no acúmulo de bens e no poder externo, que é o ter. Em vez de focar na estrutura moral e psicológica, né? Ou seja, quando eu falo psicológica, eu estou dizendo também espiritual, né? Que é o ser, né? Então, o ser se constitui justamente na dimensão dos valores morais e dessa dimensão espiritual, né? Então, é isso que eu falava para vocês, que há uma desconexão espiritual, né? A falta da compreensão da imortalidade da alma e da finalidade da vida vai gerar um vazio, né, que se manifesta como instabilidade emocional e, consequentemente, vai fomentar todas as crises que a gente vive, né? E aí a gente tem que entender que essa crise coletiva, né, na verdade, um se assenta na insegurança individual. Então, a proposta de Joana, do Jung, né, não tem como transformar o mundo, não tem como administrar as crises coletivas sem uma consciência individual de cada um, né? Então, o processo de transformação começa no indivíduo, porque a coletividade é a soma, de uma certa maneira, dos processos individuais, né? É, então, esse processo todo aqui, que Joana vai colocar, né? É, ela está falando de um processo que já vem de uma caminhada, né, evolutiva, aonde, né, a gente foi sendo emparedado por visões distorcidas e alimentados na vaidade do egoísmo da gente, nessa concepção equivocada, né? E quanto mais tempo a gente fica nessa preso nessa realidade, né, mais difícil e demorado é o processo de transformação. Isso vale para tudo, tá, gente? Isso vale para tudo. Se eu estou, de uma certa maneira, preso em algum ódio por muito tempo, preso num padrão mental que foi alimentado por várias encarnações, ou ideias que foram sustentadas de várias formas durante várias vidas que eu tive, é muito mais difícil romper com esses padrões. Porque a gente vai automatizando, né? Automatizando padrões internos e que eles tendem a se repetir, né? E quanto mais esses padrões são reforçados, a crise tende a ser maior, né? Mais, mais intensa, mais perigosa, porque há um jogo de forças aí muito grande entre aquilo que constitui a minha natureza equivocada, né? E o próprio movimento da lei de evolução e o meu self que impulsiona a mim ao crescimento. Então vai começando a gerar o quê? Uma tensão de opostos. E essa tensão de opostos, ela vai provocar, né, uma desestabilização do ego necessária, mas perigosa, porque de uma certa maneira, se a nossa consciência não sabe lidar com isso, é claro que isso pode gerar
um processo cada vez mais doloroso e também complicado, né? Então, de uma certa forma, e uma coisa puxa a outra, né? Ou seja, a insegurança gera desconfiança mútua, né? Levando à crise de autoridade, respeito e honradez, como ela vai colocando aqui no livro, né? Tem toda uma crise aí de autoridade, tem toda uma crise ligado aos processos de dogma, nos velhos dogmas, né, que estão presentes ali, né? E que ela fala dos lobos, do lobo ameaçador e do cordeiro sedento, né? Que falam, fazem de uma dinâmica entre aqueles que são mais agressivos, né? E entre aqueles que são mais frágeis, né? E gerando um campo dinâmico, complicado também do ponto de vista social e psicológico, né? Então, tudo isso, né, vai gerando uma desumanização, né? O indivíduo vai focado em ambições desmedidas, né? E centrado nessa sensação do prazer imediato, ele se torna insensível ao próximo. Então, e isso vai ser a geração do medo, que o Bauman vai trabalhar muito isso, o sociólogo polonês, né? Então, que ela já trabalhou lá nos capítulos anteriores. O medo e a ansiedade que a gente viu, né? O medo do fracasso, ou da solidão, né, que empurra o homem para a violência e para os estados depressivos profundos. Então tem todo um movimento que vai acontecendo aqui, né, a partir desse processo de desconexão da alma com a sua essência, né? E aí ela chama atenção para alguns elementos aqui do livro, né, no livro, né, no capítulo. Um deles é a política desgovernada, né, e a anarquia. São dois elementos que ela coloca aqui como um sintoma dessa crise que a gente vive, né, gente? Então, o que a gente vê a partir da leitura do capítulo é que a política atual ela padece de um vazio ético. Então, de uma certa forma, esse problema ético, que é um problema do homem moderno, se instala também na política, né? E a gente vê daí a política sustentado pelo poder, pela ambição do poder, né? E aí a política deixa de ser um serviço ao bem comum para se tornar um campo de batalha por privilégios pessoais e econômicos, né? Então, isso é um cenário que a gente vê, infelizmente, a nível mundial, né, gente? Né? E aí tem esse desgoverno, né? Esse cenário gera o desgoverno, não apenas administrativo, mas moral, onde as leis são moldadas para proteger quem as cria, ignorando a necessidade do coletivo, né? Então a gente vê assim, cada vez mais uma política centrada, né, no nacionalismo, num tipo de discurso de poder privilegiar uma minoria, né, e não pensar enquanto um campo cooperativo, interativo, onde todos somos uma família, né? A globalização foi todo o movimento que foi acontecendo, né? Seja econômica, a tecnologia diminuiu as distâncias, né? Com a questão online e assim por diante, né? E isso, essa globalização, a União Europeia, ela favoreceu uma interação maior e uma integração dos povos. Só que agora a gente está vendo um movimento de retrocesso nesse sentido, né? E aí, e com isso, junto com essa dimensão política, essa questão que envolve o desgoverno, há também a anarquia comportamental, né? Ou seja, a gente vê os jovens, os adolescentes, pessoas em geral, é, vivendo um movimento de pouca reflexão, pouca elaboração e uma descarga pulsional. Ou seja, o impulso
ele vem de maneira muito pouco elaborada, né? Porque toda vez que a gente reencarna, a gente tem que refazer a caminhada evolutiva e reconquistar o nível de consciência da qual a gente chegou. E nesse sentido, a gente tem que dominar de novo os impulsos. Tem que haver uma mediação entre os impulsos, né, e a expressão desses impulsos. E essa expressão dos impulsos é mediada pelo quê? Pelo ego. Então, se esse ego tá dentro de um campo de insegurança, onde não se tem mais exemplos de retidão nas lideranças que estimulam essa anarquia social, onde, de uma certa maneira, aquela de discriminar a realidade através dos valores espirituais fica confuso, o desrespeito às normas, a impunidade e o individualismo começa a crescer, né? Agora há pouco, aqui no Brasil, a gente teve dois jovens de uma universidade brasileira que estavam fazendo direito, que atacaram um morador de rua para fazer violência gratuita, porque ele estava lá, eles foram lá, né? São pessoas que são universitários, que estão fazendo uma faculdade que é para trabalhar questões do direito, né? Né? E fazendo esse tipo de violência, né? Então a gente vê realmente há um nível de violência cada vez maior, né? E ela fala então dos direitos humanos, né? Que vão se perdendo, né? Um desprezo aos direitos humanos, né, que vão gerando, né, uma crise também nessa área, né? Essa crise dos direitos humanos é, de uma certa maneira, um sintoma de desumanização. Tá? Então, a benfeitora aqui, ela vai apontando que a sociedade ela vive um hiato perigoso entre o passado e o futuro, entre a insuficiência do dogmatismo, que ela coloca aqui, os velhos dogmas que não dão mais resultado, que abrem possibilidades para o novo, mas para oportunismos, né, que, de uma certa maneira, se aproveita desse momento de insegurança e de imprecisão. As religiões, então, e filosofias baseadas apenas em dogmas arcaicos não conseguem mais responder aos anseios da razão humana moderna, reforçando o vazio da fé. Então, os velhos dogmas caem em descrédito, o homem mergulha no materialismo, perde o referencial espiritual, e sem uma ética que transcende a dimensão física, o comportamento fica muito centrado no aqui e no agora, a partir da dimensão pessoal e na gratificação imediata. Então, a gente vê nessa crise de direitos humanos também uma distância entre a teoria e a prática, né? Embora existam legislações avançadas, a aplicação dessas conquistas que foram sendo elaboradas estão se perdendo, né? E um dos grandes fatores mundiais que acaba gerando essa crise humanitária é os interesses econômicos. Então a gente vê um campo de insensibilidade, a sociedade acostumada com a violência e com a miséria alheia. Então, isso que a gente pode falar de uma coisificação do ser humano, do próximo. O ser humano acaba sendo tratado como descartáveis, né? Então, e isso gera o quê? Uma falência da solidariedade. A solidariedade, que é realmente o elemento fundamental, uma sociedade justa, né? Porque a cooperação é condição para o progresso da humanidade, vai dando lugar ao individualismo, né? Então, tem vários, né? Ela vem citando, né, ao longo aqui do livro, né, os vários sintomas daí, a partir da sociedade em crise e insegura, né? Ou seja, o hedonismo imediatista, que ela já citou lá antes, que é a busca pelo prazer sensorial a qualquer custo, como fuga da realidade e da dor, né? E assim por diante.
Silvia, tu quer colocar alguma coisa? Eu queria só verificar uma coisa, ah, porque tem várias coisas, por exemplo, na questão dos dogmas que ela fala, que são novas Uhum, ideias que abrem para as outras, não é? uhum. E o que eles fazem é instigam um homem fraco a lutar contra o outro, ao invés dos dois se pacificarem e viverem juntos. E depois de uma outra, também num outro parágrafo, ela vai, diz, as crises correspondem pela desconfiança das pessoas umas com relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, agressividade. Mais tarde ela vem e diz assim: o homem apresenta-se doente e a sociedade, que é o corpo grupal, encontra-se desestruturada em padecimento total. Então, eu não sei se eu entendo bem, mas começa, em realidade, no problema do indivíduo, não. Como você falou logo no início, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e quer ir chegar lá rápido, de certa forma. Apesar de ele não sabe onde vai, mas ele quer chegar lá rápido. Quer dizer, todo esse problema que a gente vê e que história na sociedade como um todo começa no indivíduo. O problema de que cada um de nós estamos perdidos de nós mesmos, não é? Seria Com certeza, uma né? válida entendimento? Sim, Silvia, porque a Joana fala da importância de cada um assumir, né, esse processo de autotransformação a partir de uma tomada de consciência, né? Ela é muito categórica, né, da importância de cada um fazer esse processo, né, de autodescoberta, de transformação, a partir de transcender essa dimensão limitada da consciência egóica para uma dimensão mais profunda do self, que é o espírito imortal, né? Então, é fundamental. Então, com certeza, né? E aí a gente vê, de uma certa forma, né? Tudo isso vai gerar o quê? Uma massificação, né? De um lado, a Porque sociedade do... Oi, Sorry. Não, não, pode porque ela falar. diz as crises gerais procedem da insegurança individual, que são Sim, responsáveis pelas mais expressivas somas de desconforto, insatisfação. Quer dizer, de certa forma, ela dá todos os exemplos, mas ela sempre volta que o indivíduo é, em realidade, a origem de todos os problemas sim. que a gente É. vê, né? É porque não adianta ter leis maravilhosas se o indivíduo não está maduro para poder viver essas leis, né, Silvia? Então, foi como eu comentei, essa insegurança individual, ela atua como um gatilho para as crises coletivas. Então, o processo, ele é realmente um processo que começa em cada um de nós, né? Sem isso, não há transformação. Sim, Sara? Eu devia ter botado a mãozinha, mas tudo bem. Então, o que você está dizendo no modo mais simples, eu estou analisando aqui no português mais simples, é que nós temos que nos observar diariamente para poder se descobrir. Sim. Com certeza, né? Essa é a ideia, Hum, né? Só que essa análise, ela não pode ser uma análise apenas racional, conceitual, porque muitas vezes o homem ele faz uma análise muito pouco criteriosa, né? Então, tanto é que muita gente, né, Sara, lê um monte de livro espírita uhum. e não se transforma, né? Porque, Porque essa uhum. análise tem que ser uma análise que toque ao coração, Profunda, né? exato, Profunda, né? É um profunda. processo realmente de tirar as nossas máscaras, né? De enfrentar a nossa sombra, de poder realmente, de uma certa maneira, se despir do nosso orgulho e assumir realmente tudo aquilo que Hum, implica a nossa realidade, para que haja realmente um processo real, né? De transformação, né? ok, obrigada. Maria? Oi, boa noite. Gelson, você poderia falar um pouco para nós, por gentileza, porque ela se aprofunda e chega aqui no estado fetal, tá? Tá na página Uhum. 72. Ela chega no estado fetal, onde se experimentam choques geradores de insegurança. Então, Uhum. ela fala sobre o comportamento, não é, da gestante, da gestante revoltada. Ou seja, o grande, pelo que eu posso entender,
nós realmente precisamos de uma reeducação, porque nós estamos sempre à procura no mundo externo, como a gente já, quando a gente já deveria começar como mães, como fontes geradoras de vida, não é? Porque nós nos tornamos responsáveis por espíritos para reencarnarem na Terra. E a imaturidade, não é? Toda essa influenciação anímica, né? E também, Uhum. né, das obsessões, todo o nosso histórico que nós trazemos, isso me deixa muito pirada, Gelson. É que, de uma certa maneira, né, Maria, nós criamos um corpo coletivo, né? Existe nós como indivíduo e a soma de indivíduo forma essa alma coletiva que somos todos nós. Então, de uma certa maneira, nós pagamos todos nós um preço por isso, um preço por essa caminhada da qual todos nós somos responsáveis. Então, na medida, né, que essa sociedade, né, se torna desumanizada, na medida que há uma insensibilidade, ou seja, a gente se acostuma com a violência, com a miséria alheia, né? À medida que o homem se torna coisificado, né? E começa todo um estado de sofrimento a partir disso, onde o medo se torna constante, gerando um estado de alerta, inseguro em relação ao futuro, e isso vai alimentar a agressividade e depressão. É óbvio que todos que vão reencarnar agora e todas as mães que estão gestando são tomadas por esse estado. Esse estado é o espírito da época. Né? Então, se nós, enquanto pais, não conseguimos se separar dessa realidade aí e poder realmente se contrapor, é óbvio que isso vai ser passado para a próxima geração, né? Até porque a epigenética, ela mostra, né, que são as mudanças das informações do DNA, mostra que os efeitos dessas informações elas influenciam 3 gerações. Então, se tu foi odiado pelo teu pai, pela tua mãe, 3 gerações vão receber esse fluido, essa informação de ódio. E ao contrário é a mesma coisa. Então, que forte isso, né? Então, há uma informação, há uma ciência espiritual, uma informação que passa não só pelo comportamento, né, mas também pelas vibrações nossas e desses estados mentais, né, que a gente vive e que, de uma certa maneira, vão potencializando o medo, que geram guerra, que geram discursos X, Y e Z. Então, tudo isso, então, tanto isso na dinâmica mais familiar, né, na relação, né, interfamiliar, como também na relação né, no nível social. Então, isso vai estar implicado, né, em todo o nosso comportamento. Anne? Obrigada. Sim, eu queria só dizer que me veio à mente, no livro Jesus e a Atualidade, tem um capítulo sobre a coragem. E quando a gente lê esse capítulo, a gente pode ficar um pouco assim para baixo, né? Porque é uma descrição não muito feliz, assim, do desastre em que nos encontramos, digamos. Mas se nós tivermos a coragem moral de fazermos o que é certo, de buscar nos entendermos, apesar de que tudo em volta possa estar se manifestando de maneira diferente. Então, a gente tem que ter a coragem de ser diferente, porque Uhum. é aquela coisa do coletivo, né? Assim, todo mundo faz, eu faço também, né? Todo mundo rouba, eu roubo também. É, e a falta de exemplos, como você estava dizendo, de liderança moral em todos os níveis. Então, para a gente poder começar a se modificar, para que a sociedade se modifique, é essencial que nós tenhamos a coragem de fazer as escolhas morais, mesmo que a gente sinta que é, pessoas em volta, nós estamos destoando, digamos, da sociedade, mas conectando com o nosso eu superior, com a espiritualidade e com o que é certo.
Então, eu acho assim que realmente esses livros, esses estudos, esse próprio grupo nos ajuda a fomentar a nossa coragem de que não estamos completamente sozinhos e que existem pessoas, em todos os lugares que estão interessadas em fazer um caminho mais saudável moralmente, mais inteligente, intelectualmente, e buscando assim a gente transformar a sociedade e não a gente ser apenas passivo e ser igual a todo mundo, não é? Eu lembro no Brasil tinha aquela propaganda, assim, a lei do Gelson, né? Todo mundo quer levar vantagem. Foi na época que eu morava no Brasil, acho que devia ser anos 70. Todo mundo achava o máximo. Hoje em dia eu olho, mas que absurdo. É verdade. Mas fazia parte É, do coletivo, não é? Então, se a gente é, olha os políticos corruptos, tudo corrupto lá, a gente vai ficar chorando em casa? Não. O que é. vamos fazer? E E, aí é que e precisa é, da coragem. exatamente, né? E coragem vem de coração, né? A etimologia da palavra coragem está associada a coraticum, que é o coração, né? Agir com o coração, né? Então, de uma certa maneira, a coragem é a força do coração sustentado por esse sentimento nobre, né? Que está lá como filho de Deus, né? Então, sem coragem, sem essa força, né? Do coração, né? Para enfrentar, né? A realidade, né? Né? E essa força do coração, ela se baseia no sentimento e na fé também, né? Porque a coragem, de uma certa maneira, é alimentada pela fé. Então, a gente precisa realmente dessa coragem, né? Até porque, como a gente estava vendo aqui antes, né? A Joana entende que não haverá reforma social sem a reforma íntima. Ah, Então, enquanto o indivíduo for anárquico, com suas próprias emoções, e escravo, né, dos seus impulsos, as instituições políticas e sociais continuarão em crise. Então, hum, essa coragem, então, para mudar a sociedade, você tem que é ter corajoso. coragem para enfrentar a si mesmo também, né? Isto, com certeza. É. Então, é uma luta conosco mesmo, né? E realmente, né, essa coragem, ela, de uma certa maneira, ela exige uma consciência amorosa. Porque muita gente, a gente desiste, né? Ou a gente tem medo, ou a gente se acomoda, ou a gente se sente inseguro, não tem, né? Porque a coragem, ela nos fortalece, enquanto que os movimentos de insegurança, medo, fragilidade, dúvida, vai nos enfraquecendo, né? Então, essa coragem, muitas vezes, está associada também a essa noção de que eu sou amado, né? Que eu sou amado e que Deus, por me amar, espera também que eu possa realmente compor com a vida, né, de uma maneira amorosa. Então, a coragem para mim ela associa a fé e essa força amorosa de eu poder acreditar, né, que eu posso transformar, que eu posso querer o melhor para mim também, né, e assim por diante, né? Então, né, é um, é um, é uma virtude, né, muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Eu sou Li. Tô pensando em tudo isso aí que vocês estão falando, e eu até coloquei uma coisa ali no chat, para quem puder, que ainda não viu, nunca assistiu, deveria assistir o filme Laranja Mecânica, que é um filme chocante. E é impressionante, porque é o tempo que nós estamos vivendo agora. É ou não é, doutor Gelson? Nós estamos vivendo esse tempo. Você contou, né, do lado dos dois acadêmicos ali, machucando, batendo no coitado do homem, porque era um morador de rua. Aí nossa, esse aí é o máximo dos máximos, porque não existe desculpa nenhuma para eles, não existe. Essas pessoas, eu nem acredito, pode ser acadêmico, não importa, mas não acredito não que vão, se eles não modificarem o mais rápido possível, eles não vão reencarnar aqui. Eles vão ser daqueles que vão também lá para Quiro, para não sei para onde. Eu tenho quase certeza. Porque para agir dessa forma, não interessa se eles estão com ideal. Esse ideal está totalmente doido.
Não é verdade? É um ideal doido, total, total, total. O ideal dele, o que que é? Deles é o que que é? É que esses aí não tem que ficar por aqui, não. Isso aí tem que desaparecer. Isso é um absurdo total, porque é um ser humano. E aqui eu coloquei aqui, ó. Seria juntar no programa mundial. Agora eu vou assim devagar um pouco, não é devagar, também devagar, mas devagar um pouquinho. Queria que você, por gentileza, me ajudasse, Doc. Um programa mundial, todas as partes positivas e firmes, que já estão firmadas, com certeza, né? Dessa última parte bonita aqui, do primeiro lugar, o homem dispensável, isso aqui é muito bonito, tudo isso, para que possamos ter isso, mas aqui, e firmes, e ainda eu acho que a doutrina espírita tem um papel importante no futuro cristão, porque é cristão. E tem outros cristãos também, tem os católicos cristãos, tem os adventistas cristãos, não importa, eles são cristãos, eles creem em Jesus. E unir, fazer com que exista, mas isso de uma forma assim, não é assim, como é que a gente diz? Poética, não é nisso que eu estou pensando, é de uma poética firme mesmo, que eles decidam e façam simpósios, façam. Eu acredito que pode ser aí, por aí, que pode surgir alguma solução. O que que você acha, por favor? Na verdade, o que acontece, né, Sueli? É como a gente vai perdendo individualidade e autonomia crítica, né? E aí o Hum, consumo se torna, né, o grande espaço de prazer, né, onde a coisa de massa é buscado para poder viver a imagem, né, coletivamente, para ser aceito, né? Então, tudo isso anula o crescimento do ser, né? Então, o que que a Joana vai defender aqui, né? Ela vai defender que essa segurança íntima, né, se dá através do autodescobrimento, né? é, Então, as crises externas não são eventos isolados, mas é uma expressão do caos psíquico do ser humano. Então, há toda uma relação direta entre o desequilíbrio emocional e espiritual do indivíduo com os grandes impasses globais, né? Que vai dar a crise ambiental, a ganância predatória, a crise da saúde mental, o hedonismo, a crise geopolítica, a fragmentação ética, uma série de, né, crise de autoridade, a anarquia dos valores. Então, tudo isso que ela está falando aqui, né? A crise de confiança nas instituições, crise da justiça, da igreja, do próprio Estado, né? Então, e isso gera um vácuo, né? Ou hum, seja, as referências antigas não dão mais conta e nós não temos diretrizes éticas claras. E aí a sociedade mergulha no niilismo ou no cinismo, onde o crime e a corrupção passam a ser vistos como necessários para a sobrevivência do mais forte, né? Então isso vê até na questão da tecnologia, né? Hoje em dia, né? A manipulação do uso da tecnologia, em vez de libertar o homem, a gente começa a usar a máquina também para poder gerar fake news, interesses e assim por diante, né? Então, é toda essa crise que a gente falava aí, né? Dessa desconexão com o nosso self. Então, a imunidade contra esse caos externo, né? Eu sou que é a tua questão que está colocando aí, vem do fortalecimento desse eixo ego-self, né? é o contrário do Então, amor. Então, e a amorização, como é que fica? Meu Deus, como é que ficará no futuro, Doc? Precisa haver uma conscientização do amor realmente, que as pessoas compreendam, não ela, só ela assim vem. a criancinha sendo criada com amor, não, não, isso é maravilhoso, é claro, mas eu digo assim, a amorização, em vez de pensamentos negativos, raivosos, orar, Jesus ensinou a orar pelos inimigos, né? Perdoar e orar por aquele que te faz mal. Meu Deus do céu, parece tudo absurdo hoje em dia para todo mundo, mas não é. A gente sabe que não é. Ela coloca aqui, né? Eu falei alguns pilares no livro todo, né? Então, Uhum, e aqui ela está falando do exercício do autodescobrimento, né? Que é uhum, importante a gente poder meditar, refletir, né? Esse uhum, mergulho interior, né? Para identificar as nossas próprias sombras, né? Então,
poder reservar momentos de autoanálise, né? Poder refletir o que em mim, né, se abala com a crise externa, o que que eu influencio, de que maneira essa realidade que está acontecendo aí é efeito da minha atitude, né? Hum, É, a desidentificação com a massa, ter uma autonomia crítica, né? De poder realmente não ficar repetindo padrões coletivos, né? Filtrar o excesso de informações e as notícias negativas, não permitir que o ódio coletivo ou a polarização política ditem o nosso humor, recuperar a vontade própria, a questão da coragem que a gente falava, né? O homem integral não é um efeito do meio, mas uma causa que age com consciência, né? Então, e a questão da solidariedade terapêutica, né? Ou seja, dentro dessa crise dos direitos humanos, dentro dessa ideia de desumanização, a prática do bem é apresentada como uma ferramenta de saúde mental. Então, a caridade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo como uma coisa básica, né? Então, se engajar em projetos, né, que transcendem o próprio ego, em serviço ao próximo, né? É, combater o vazio, o niilismo, a sensação de impotência, né, a partir dos vínculos cooperativos, né, substituir o ter pelo ser, e a vivência ética de Jesus, né, que é o nosso modelo psicológico. Jesus, no homem integral, né, em todos os livros, mas no homem integral, ela elege Jesus como é, o perfil a ser seguido, né? É, então, é a integridade moral como escudo psicológico, gerando uma segurança real que não vem do coletivo, do governo, da conta bancária, nem da igreja, né? Mas uma harmonia entre o coração e o espírito, né? Uma conquista de nós mesmos, né? Essa é a proposta da Joana, né? O êxito, não do mundo, mas o êxito de mim mesmo, pelo autodescobrimento, pela humanização, né? E o modelo ideal, né? Então, o título do livro é O Homem Integral. Então, a Joana sugere adotar Jesus como modelo do homem integral, né? Essa é a ideia. As respostas estão ali, né, no Evangelho e na figura dele, né? Ele é a nossa referência maior. Silvia? Eu ia fazer um comentário em relação a tudo isso, mas vendo a situação histórica do homem, de certa forma, a Joana faz um ponto que no início do paganismo grego-romano era uma bela doutrina que depois deteriorou. E quando veio o cristianismo, de certa forma, que ia ser a mudança, também o exagero acabou também causando que o cristianismo tivesse tornado quase que um elemento negativo nas coisas. Mas eu estava pensando assim em sentido histórico do homem através do tempo, porque nós tivemos ideias, por exemplo, depois de um período bem escuro durante a Idade Medieval, nós tivemos o Renascimento, as mudanças das ideias, a cultura, foi, de certa forma, uma liberdade do homem para ir para frente, e imediatamente depois daquilo, nós tivemos, por exemplo, no século XVII, que foi terrível, foi o século pior das perseguições a tudo, contra bruxo, contra isso, contra aquilo, foi um dos séculos piores que a gente teve em relação a isso. Depois vieram as ideias da Revolução Francesa, do homem, da liberdade individual, da coisa. E depois teve aquela coisa completamente contra. Quer dizer, a gente, de certa forma, tem essa balança, tem as ideias, tem as coisas que levam o homem à frente, e existe aquela força negativa que vem e parece que quer destruir as ideias. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo ir para frente. Então, eu acho aquele ponto que a Ana falou, da questão da gente fazer sermos positivos, é, tem sempre essas crises e tem sempre aquele poder. E eu acho que no momento nós estamos vivendo esse momento. Se a gente lembra, por exemplo, que eles dizem
em Gênesis, das novas raças, que esses poderes que estão agora, eles não vão querer dar o poder para essas ideias novas. Nós estamos num momento de crise, de transformação do mundo, do nosso planeta. Mas eu acho que um ponto que eu acho que bom que a Joana faz é justamente porque essas coisas dão a impressão que você não tem poder nenhum de mudar. E o que ela reafirma o tempo todo é que através da transformação individual você muda o mundo. Eu acho isso aí extremamente importante e positivo que a Joana sempre dá. E ela também indica, ó, vai para terapia, sabe? Se você não Então, consegue fazer sozinho, vai para terapia, né? terapia. É, E o ela universo sempre dá humano solução, a relaciona várias Joana, coisas, né? não é? É, com certeza, né? O importante é gerar essa consciência de ser que ela fala, né? Gerar essa consciência de ser para superar o ter, né? Ela frisa isso, né? Aqui no item, né? Com certeza, Silvia. É uma caminhada aí onde todos nós somos comprometidos, né? A criar dentro de nós essa força de transformação para gerar transformação no mundo. Porque tem uma coisa, por exemplo, tem uma cotação do Jung que ele diz que a humanidade não se transforma como um todo, mas são indivíduos dentro da humanidade que se transformam e a força do inconsciente leva os outros. Eu acho que é exatamente esse ponto que a Joana faz. Se você já tem a consciência de quem você é, o que você espera da vida, o que a vida espera de você, nós estamos numa situação, de certa forma, privilegiada e com a responsabilidade também, porque nós estamos estudando isso e sabemos, nós não vamos transformar o mundo, mas você pode transformar você mesmo e aonde a gente está, que cria uma É, corrente que, não é? De certa forma, a nós. responsabilidade. É, nós, os comuns, né? Porque a gente não está nem na barbárie, nem na angelitude, nós somos esse meio termo, né? Então, e aí a sociedade é uma dança, né? A fusão, ela progride, entra em colapso, como tu falou, né? Tem fases de progresso, de movimentos de regressão em alguns níveis, porque reencarna em espírito de luz, dá um certo sopro, né? Uma renovação, né? Depois vem e a gente assimila uma parte disso, distorce muita coisa. Então a vida é assim, um grande movimento, né? De dinâmico, né? Onde tem uma variedade complexa também de naturezas espirituais que estão ali num processo de interação, né? E tudo isso vai contando também nesse movimento de transformação, né? Então, agora a gente sabe que vai reencarnar muito espírito, né, para nos ajudar nesse momento, né? Mas é um momento onde a barbárie, a sombra coletiva, a sombra individual, tá tomando conta, né? Né? Como se a liberdade que a gente conquistou está dando margem para que a gente possa se mostrar como a gente é, né? E a sombra está vindo aí. Então, vamos ver, né, o que vai ser a partir dessa nova fase que a gente está vivendo. A Cláudia Então, queria mas, colocar alguma coisa? sorry, desculpe, Cláudia, perdão. Mas, a Cláudia tinha levantado a mão, bom, queria colocar. para dizer que o último parágrafo, né, Hum, onde ela diz que a segurança íntima conseguida mediante autodescobrimento é a humanização e a finalidade nobre, né, são uhum, decisivos para a eliminação das crises. E lá embaixo ela diz que encontra-se em crise momentânea. Então, eu acho hum, assim, principalmente hum, baseado na Eusoli, que fica tão assim perturbada, achando que não tem remédio. Nós aqui não é que não tem remédio, é que fica assustada com quantas coisas acontecendo. Mas nós aqui não temos, nós temos um compromisso assumido como espíritas. A gente tem que saber que isso é momentâneo. Claro, ela bom, mostrando as coisas tudo num capítulo só, do jeito que está, e mais o que a gente assiste nas redes sociais a cada dia, dá mesmo para a gente desacreditar um pouquinho. Mas hum. eu espero que não seja o nosso caso, nós aqui reunidos, né? É, Porque ela é, tem um compromisso conosco e Jesus também. Então, está na mão de quem? Como ela mesma diz aqui, é momentâneo, gente. É momentâneo, né? é.
Assim, Cláudia, tem uma frase dela, não me lembro agora onde que é, de cabeça não sei onde que ela diz, é nesse homem atribulado dos tempos atuais que Deus derrama sua confiança, né? Então, de uma certa maneira, né, essa crise é necessária, né? É perigosa, mas necessária, porque de uma certa maneira é um momento de confronto, né? De confronto entre a nossa sombra e as possibilidades de um mundo novo a partir de que a gente poder cada um assumir a sua sombra e seu trabalho consigo mesmo. Então, claro, é um momento delicado, é um momento sensível que a gente vive, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado em relação à nossa postura, como a gente vive, a nossa atitude, mas é o, o momento que a gente está podendo ter o efeito dessa caminhada até aqui e pagar o preço por as escolhas que a gente fez, né? E está na hora de a gente poder ver a consequência disso para poder mudar, né? Então, essa é a ideia. Bem, É nosso só uma tempo já está coisinha. esgotado, Soli, já é Ai, 18 não, é que, horas. é que ela Eu tenho compreendeu que ir para outro errado. grupo, É. mas Tá, a tudo gente bem. conversa depois no privado, Eusoli, tá bom? Vamos para o nosso encerramento, então, gente.